Meus amores e minhas amoras, me emprestem o seu coração, me emprestem. E aí, excelentíssimos Teófilos, hoje eu quero compartilhar alguns aspectos que estão se desenvolvendo aí nesses dias que se seguirão, os 10 dias de oração, de busca, de uma experiência de reavivamento, de cuidado com a saúde física, mental, social e espiritual. Nós temos um projeto, Projeto Renascer, daquele acróstico, e alguém que acompanha os meus vídeos já certamente se lembrará que o Renascer são os 8 remédios da natureza: respiração, exercício, nutrição, água, sol, confiança ou crença em Deus, mas não é uma crença qualquer, é a crença salvadora, é a fé que salva, equilíbrio e repouso. Então são essas as características fundamentais para uma vida com propósitos. E nada melhor do que entender o texto do capítulo 12, do verso 1. Nós vamos trabalhando algumas coisinhas desse texto, não hoje em sua plenitude, mas o primeiro versículo que diz: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional. A expressão culto, latreia, quer dizer serviço, e é um serviço que tem consistência lógica. A palavra racional aqui é tradução do termo lógicos em grego nesse contexto. E quando a gente pensa em lógica, nós pensamos no raciocínio, na capacidade de reflexão, de pensar, de ajustar o pensamento. Não é apenas pensar, mas ter um pensamento cuja concatenação da ideia possa validar o argumento e trazer consistência para o discurso. Então, o culto, ele não pode ser um culto qualquer. Quando você vai na experiência com Deus, não pode ser aquele ato irrefletido, aquela experiência que se baseia apenas no sentimentalismo, nas meras emoções. Para isso, eu preciso me entregar integralmente no altar de Deus. E aqui diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, uma entrega plena. Deus não quer um sacrifício morto, né? Você precisa ser um sacrifício vivo no altar de Deus. Eu falei do culto lógico, olha só meu modelinho de cérebro aqui, né, que vai nos ajudar a entender um pouquinho a dinâmica da experiência da adoração, enquanto isso implica a nossa vida do ponto de vista dos processos mentais. E para falar de mente, a autora Ellen G. White, ela vai dizer que o cérebro é uma ferramenta da mente. Ele é o meio pelo qual a mente é operacionalizada. Olha só que interessante. Então, nós, pela concepção trazida, que particularmente eu compartilho do ponto de vista, inclusive, científico, é a nossa empreitada acadêmica de investigação exatamente sobre esse aspecto, na antropologia teológica, na filosofia da mente, dentro da própria psicologia, né? Até porque psicologia quer dizer estudo da mente, né? E na neurociência. Então surge aí o que a gente vai chamar de neuropsicanálise. Psicanálise também vai trabalhar aspectos da nossa subjetividade, que não estão apenas implicados de forma biológica. Existe algo mais. A mente é esse algo mais que foi colocado nessa nossa biologia para que a gente possa ser o que a gente é. Não acredito, obviamente, que a mente seja algo que tenha funcionalidade fora do corpo, mas é o sopro vital que dá vida ao corpo e capacidade, no nosso caso, por causa da nossa complexidade, tá? Nossa circuitaria neuronal, e aqui entra o que a gente vai chamar de encéfalo, né, que nós temos. Portanto, o encéfalo, o cérebro, essa parte superior aqui, você tem um cerebelo aqui, ó, tá vendo? E aqui você tem o tronco cerebral. Isso daqui é o encéfalo, ok? Então, o cérebro, o nosso cérebro, ele é mais elaborado, mais complexo. Eu não vou usar o termo evoluído,
porque senão pode trazer a conotação que é habitual aí. Ontem foi o chamado Darwin Day, né, o dia de Darwin, né, porque ele acreditava e consolidou um pensamento que até hoje influencia a metodologia científica e a visão de época, o modelo que nós temos, né, de modo geral, que não quer dizer que, por exemplo, eu adote, porque eu tenho a visão criacionista, mas o modelo evolutivo, né, enfim. Então, usar o termo evolução poderia trazer uma conotação aqui que não é concordante com o meu ponto de vista. Mas a complexidade do nosso cérebro é evidentemente notada justamente por causa da presença do que nós vamos chamar de córtex, córtex pré-frontal. Então nós temos aqui o lobo frontal, o córtex, essa capazinha aqui, né, que nós estamos vendo, ok? Com suas circunvoluções, os giros, os símbolos, né? Tudo isso está aqui, ó, tá? Essa é a parte, vou tirar aqui só para vocês entenderem, tá? Ó, essa é a parte do cérebro, tá? Que é responsável pelas nossas decisões, pelo nosso raciocínio, pela nossa capacidade moral. É aqui que se estabelece a maturação para tomadas de decisões sensatas, inclusive a nossa experiência religiosa. Quando nós oramos, por exemplo, a oração, ela aguça através de dispositivos como PET scan, por exemplo, né? Ressonância magnética, por emissão de pósitron, a gente consegue identificar ações efetivas nesse mecanismo neuronal. Não é apenas. Eu não vou abrir o nosso cérebrozinho aqui hoje, todo, né, para vocês entenderem, porque é uma burocracia para se entender, o tempo passa. Né? Mas de vocês entenderem de uma vez por todas que quando nós oramos, nós somos fortemente impactados. A oração ela consegue amadurecer o córtex pré-frontal, permitindo que você que está me ouvindo agora, possa crescer existencialmente, tendo a capacidade lógica cada vez mais aguçada para tomar decisões sensatas, sólidas, consistentes, éticas, morais, valorativas. Olha que coisa impressionante, quando você ora, você libera dopamina, gera uma sensação. Aqui dentro você tem o sistema límbico, aqui dentro, né, do cérebro, depois eu vou mostrar para vocês em outra ocasião, mas há uma conexão forte entre o sistema dopaminérgico, que está ali focado no sistema límbico, na relação com o córtex pré-frontal. Então, quando você busca a presença de Deus, você consegue gerar uma produção satisfatória que traga prazer, contentamento, alegria, satisfação, rompendo com a ansiedade, rompendo com a depressão, tudo porque nós exercitamos uma vida de oração, culto lógico. Assim nós nos entregamos a Deus integralmente, porque a mente ela se articula a partir de toda uma diretriz que oferece o corpo no altar de Deus. Esse aparato que nós temos aqui é a base para que toda a comunicação seja feita com o organismo e o nosso organismo seja saudável. A palavra saúde é a mesma correspondente para salvo. Olha só que interessante, né? Então, quando você tem saúde, você tem salvação. E você precisa exercitar esse mecanismo para que você seja uma pessoa cada vez mais fortalecida na graça, no amor e na misericórdia divinas. E assim, você seja feliz, saudável. Você tem salvação. Então, eu quero convidar você a viver um culto lógico, um culto onde você estabeleça uma conexão tão profunda com o sagrado que você possa e venha cada vez mais consolidar sua experiência de intimidade com Deus e ser fortalecido na presença de Deus. Então, pense nisso. Beijo. Fui.